Bom dia, graças ao Senhor por mais essa oportunidade de estar aqui aprendendo com Ele. Falando ainda sobre obediência, nós vamos nos atentar para o livro de Jonas ainda no seu capítulo 2. O capítulo 2 é uma oração que Jonas fez e nos faz entender que ele estava prestes a morrer e o Senhor enviou o grande peixe para o salvar. E ele ficou por 3 dias dentro daquele peixe. E eu começo a imaginar que naquele momento ali, ele começou a refletir em tudo que estava acontecendo. Pensar como seria se eu tivesse feito diferente, né, o porquê que eu desobedeci. Eu não teria enfrentado essas consequências se eu tivesse obedecido a Deus. Eu acredito que ele pensou todas essas coisas. Então ele se posiciona, ele se levanta e começa a falar com Deus, a orar com o seu coração. E ele coloca ali para o Senhor todos os seus sentimentos. E no versículo 9, ele diz assim: e cumprirei tudo que prometi, a salvação vem do Senhor. E no versículo 10, a palavra diz que o Senhor deu ordem ao grande peixe para vomitar Jonas em terra firme. E quando eu me deparo com esse momento dessa história, da vida de Jonas, eu começo a olhar para mim. Quantas vezes nós, em meio a circunstâncias, por desobediência, nós passamos a refletir que poderia ter sido diferente se eu tivesse dado ouvidos para o direcionamento que o Senhor me deu. E se atentando para essa parte da história da vida de Jonas, eu percebo que muitas vezes nós desobedecemos ao Senhor, nos colocamos em situações que poderiam ser evitadas. E às vezes nós passamos tempos sem reconhecer que nós estamos naquela situação, porque o Senhor sim quer nos ensinar e nos trazer de volta para a obediência. A palavra diz que Jonas ficou ali por 3 dias. Eu acredito que essa oração foi feita no último dia. Porque logo em seguida, no término da oração, o Senhor deu ordem ao peixe para lançar em terra firme. E foi pouco tempo que Jonas trouxe a ele a consciência de que sim, ele precisava obedecer ao Senhor, porque do Senhor vinha a salvação. E quantas vezes nós ficamos por longos períodos vivenciando situações até entendermos que precisamos cumprir a vontade do Senhor para a nossa vida. Às vezes passamos meses, dias, até anos vivenciando uma situação por conta da nossa desobediência, por falta de reconhecer que precisamos integralmente fazer a vontade do Senhor, porque Ele é soberano, porque dele vem a salvação, porque dele vem o direcionamento que precisamos. E reconhecer que estamos errados se torna difícil, às vezes pelo ego elevado, às vezes porque verdadeiramente eu não quero liberar um perdão, às vezes porque eu não quero entender que sim, eu preciso quebrar esse padrão, eu preciso me posicionar. Então hoje eu te chamo para refletir no seu momento atual. Será que a situação vivenciada não seria por conta de uma desobediência, de falta de entender o direcionamento que o Senhor te deu, o posicionamento que o Senhor te deu, e por N coisas você deixou de cumprir? Hoje é dia de arrependimento. Ao fazer essa oração, Jonas demonstra ao Senhor arrependimento. E fala assim: Senhor, eu estou aqui disponível e vou fazer exatamente o que prometi, porque do Senhor vem a salvação. Será que nós podemos dizer isso para o Senhor hoje? Senhor, eu me arrependo e farei exatamente o que eu disse para o Senhor que eu faria. Vou fazer exatamente conforme o seu direcionamento. Vou renunciar o meu eu. Vou liberar perdão. Vou fazer o que precisa ser feito, porque do Senhor vem a salvação. Será que nós podemos declarar isso para o Senhor hoje? Hoje é dia de arrependimento. Senhor, sim, como ser humano, pecador que sou, eu desobedeci. Mas hoje eu me arrependo. E hoje eu faço uma nova aliança com o Senhor e cumprirei as suas vontades para a minha vida, porque o Senhor é o meu Salvador. Declare isso para o Senhor hoje. Declare isso para você mesma hoje. E faça a vontade do Senhor. Amém? Pai, graças te damos porque és bom e a sua bondade nos alcançou. Hoje nós nos arrependemos da desobediência, Senhor, que muitas vezes nós praticamos constantemente nos nossos dias. Senhor, nesta manhã nós declaramos que vamos cumprir tudo aquilo que o Senhor tem nos direcionado, porque o Senhor é o nosso Salvador. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.